Chegou a hora de a gente falar de um assunto importante antes de continuarmos. Você por acaso já ouviu falar de malha aberta e malha fechada? São dois conceitos muito importantes para o mundo da robótica e engenharia mecatrônica. Malha aberta é quando a gente tem um sistema onde todo o seu funcionamento necessariamente depende do conhecimento prévio de como ele funciona. Enquanto na malha fechada contamos com sensores que nos atualizam o tempo todo sobre como as coisas estão. Vamos ver um exemplo. Imagine que alguém te coloque em uma sala, bote uma venda nos seus olhos e peça que você ande até uma faixa de 5 metros de onde você está. Você sabe que um passo largo seu é de mais ou menos 1 metro, então basta dar 5 passos largos e você chegou lá, certo? Pois é, pode até ser que você consiga, mas a grande chance é que você acabe parando um pouco antes ou depois. E se pedirem que você faça isso várias vezes, dificilmente você vai parar no mesmo lugar sempre. Isso é uma malha aberta, pois você só consegue chutar a distância que falta com base no quanto você já andou. Agora você recebe exatamente a mesma missão, mas sem a venda nos olhos. O que muda no jogo? Agora você consegue ver onde está a faixa e nem precisa mais ficar contando os passos. Melhor ainda, se repetir o desafio várias vezes, as chances de você conseguir parar sempre no mesmo lugar são bem maiores. Isso é uma malha fechada, pois você está usando seus olhos como feedback da sua posição e assim consegue ser bem mais preciso nas suas ações. Isso não significa que a malha aberta é ruim. Por não precisar de sensores, ela pode ser bem mais barata de implementar, e nem sempre é realmente necessário o sistema ter um feedback para funcionar corretamente. Alguns exemplos que vivem muito bem sem o feedback são o velocímetro do carro, que não liga se o carro está derrapando ou não, e o relógio na parede. Se a sua estimativa for bastante confiável, pode ser que você nem chegue a precisar da malha fechada. Mas quando falamos de robótica, as coisas mudam um pouco. No caso do nosso robô, nós temos uma malha fechada na maior parte do tempo, pois é graças aos sensores que ele segue a linha. Mas quando encontramos uma curva de 90 graus, o comportamento que damos ao robô é de andar reto por um determinado tempo e depois virar para o lado por mais outro tempo. E é nesse momento em que paramos de usar sensores que o robô vira uma grande malha aberta. Isso significa que ao configurarmos o tempo de fazer a curva, estamos chutando que ele sempre vai girar 90 graus naquele intervalo. Mas e se o chão estiver mais escorregadio, ou uma pedrinha estiver no caminho? Será que ele consegue mesmo assim? Será que temos como melhorar essa situação? Ainda bem que você perguntou, Alex, porque com certeza a gente tem como melhorar essa situação. Vamos dar uma olhada então no comportamento que o robô apresenta quando ele está fazendo a curva de 90 graus. E para poder analisar direitinho, eu não vou executar um código, não vou apertar aqui em testar a rotina. Em vez disso, eu vou vir aqui no cursor da posição, em que eu consigo controlar manualmente o carrinho usando as setas ou então WASD. E aí eu consigo posicionar exatamente do jeito que eu quiser. A gente tem esse cenário aqui, em que a gente tem uma curva de 90 graus já aqui na frente, e o robô está chegando, certo? Ele vai detectar. Pronto. Ele chegou nesse ponto, ele detectou a curva de 90 graus, que no caso aqui é para a direita dele. E como é que a gente sabe que ele detectou? Porque os dois sensores aqui da direita estão vendo preto, enquanto o sensor da esquerda está vendo branco. E como que a gente pode usar do poder da malha fechada para auxiliar nessa situação? É muito simples. Alex da edição, bota uma seta no sensor mais externo, que no caso aqui é o da esquerda. Vamos observar os sensores que o Alex da edição está apontando. Então agora eu vou andar para frente, certo? Porque eu tenho que alinhar o centro do robô com o centro da curva. Não adianta eu fazer a curva aqui agora, como vocês estão vendo, porque se eu fizer aqui agora ele vai ficar fora da pista quando for andar para frente. Por isso ele tem que estar alinhado com a curva em si. Então o primeiro passo é ele andar para frente para se alinhar. E aí agora ele tem que fazer a curva. Como é que a gente faz essa curva? A gente começa a girar o robô. E qual é o valor que o sensor que eu coloquei a seta... Bota de novo aí, Alex. Isso. E qual é o valor do sensor que eu estou colocando a seta agora? O que ele está enxergando? Branco. Então aí o nosso robô começa a fazer a curva. Continua enxergando branco, 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 até que eventualmente ele enxerga preto. Em que momento que ele está enxergando preto? É no exato momento em que o robô terminou de fazer a curva de 90 graus. Então, se ele terminou de fazer a curva de 90 graus, ele pode voltar a seguir linha normal. Então, essa é uma estratégia que a gente pode fazer para depender do valor do sensor para fazer a nossa curva, e não do tempo que o robô tem que percorrer. E como que eu posso implementar essa minha ideia no código? É bem simples. Vamos lá aqui no código. E vocês lembram que a primeira coisa que eu tenho que fazer é incluir todo o trecho que eu quero que o robô fique repetindo dentro de um laço for array, porque esse laço é um laço de repetição.
Então, eu vou usar essa mesma estratégia, só que para essa condição de virar 90 graus. Então, atualmente, o meu comando é esse. Eu vou andar para frente, depois eu vou esperar, eu vou virar para a esquerda e esperar mais um pouco. Só que isso aí, como a gente já falou, é um conceito de malha aberta e faz com que o robô fique suscetível a problemas. Então, a gente tem que fazer com que eles sejam menos prováveis e para isso a gente usa um sensor. Ah, mas Alex, a gente está no ambiente de um simulador. No simulador não era para tudo dar certinho, sem a gente ter esse problema que a gente encontra na vida real? Então, jovens, o objetivo desse simulador é tentar recriar as condições que a gente tem na vida real. Os desenvolvedores colocaram de propósito um fator aleatório na leitura do sensor e na forma como os motores funcionam. Então, sim, você vai colocar o robô para virar para a direita ou para a esquerda por um determinado tempo, e se você tentar fazer ele virar por 10 vezes seguidas, para cada uma das vezes você pode obter um resultado ligeiramente diferente. O que a gente vai fazer aqui, afinal de contas? A gente vai mexer justamente nessa parte aqui. Eu não vou tirar isso aqui, essa linha em que ele escreve que achou a curva, porque é assim que eu descubro que o robô encontrou a curva ali no console. Eu não vou mudar essa questão de andar para frente, porque se você observar, eu não tenho como fechar a malha na hora em que eu quero que o robô vá para frente, porque uma vez que ele detectou a curva de 90, que vai ser mais ou menos aqui, o primeiro passo é ele andar para frente, certo? Só que se eu só botar ele para andar para frente, não tem nenhum outro momento em que ele enxerga uma variação de cor ou de distância que permita com que ele saiba quanto ele andou para frente. Então a gente não tem como fechar a malha nesse contexto, por isso, por falta de opção, a gente vai deixar aberto nessa parte. A gente ainda vai manter ele andando para frente por um intervalo especificado por aqui. Mas a gente consegue fechar a malha nesse contexto porque, como eu mostrei para você, quando ele faz a curva de 90 graus, aquele sensor do lado oposto ao que o robô está girando vai detectar quando enxergar a cor preta, ou seja, quando o robô terminar de fazer a curva de 90 graus. Então vamos lá, a gente vem e muda esse contexto aqui usando aquele laço farei que eu mencionei. Ele permite que a gente repita um trecho do código enquanto alguma condição for verdadeira. Então eu vou colocar aqui o farei alguma coisa e o que eu vou fazer é basicamente mandar o robô ir para a esquerda, porque ele tem que fazer a curva aqui de 90 graus para a esquerda. Então eu vou simplesmente mandar ele para a esquerda, como era de se esperar. Eu vou botar uma velocidade de 150. Porque isso aqui é bem a metade do caminho, que vai de 0 a 300, como a gente falou. E qual que é a condição para o robô continuar virando para a esquerda? É simples. É enquanto o sensor de cor da direita, que nós já falamos, que é a questão da variável, ele está armazenando o valor da cor que ele enxerga nessa variável. Então, enquanto a direita continuar vendo branco. No momento em que esse sensor da direita mais interno, ele enxergar a cor diferente de branco, então ele pode enxergar preto, pode enxergar azul, pode enxergar verde, não sei. Quando ele enxergar a cor que não for branca, ele vai parar com esse loop aqui. Ele vai sair e vai continuar o código, certo? Mas atenção, justamente porque eu entrei nesse laço de repetição, enquanto isso aqui estiver acontecendo, o meu robô não está executando o resto do código. Isso significa que ele não está, se eu deixar o código desse jeito, ele não está atualizando o valor da variável direito. Eu preciso repetir essa linha aqui dentro, porque senão ela não vai ser executada enquanto ele estiver fazendo a curva. Então, enquanto o meu sensor da direita estiver enxergando branco, eu vou atualizar o valor da leitura dele e vou continuar virando para a esquerda. No momento em que esse sensor da direita ele atualizar nessa linha e ele decidir que não está mais enxergando branco, eu vou sair desse loop porque essa condição não vai ser mais verdadeira. Então eu vou simplesmente sair e continuar com o meu código. Então vou dar um Ctrl C, vou vir aqui na parte da direita, Ctrl V, vou só trocar esse cara aqui. Então ele vai pegar o valor da esquerda, atualizar com o sensor de cor 4, e aí eu vou dizer isso aqui. Então eu acabei de fechar a malha com relação específica a fazer a curva de 90 graus. Então vamos aqui salvar e executar. Então vou reiniciar e ele detectou a curva de fato. E perceba que ele não vai parar enquanto ele não detectar a cor preta.
Ou detectou. Então aí, ó, o robô segue a vida. Será que vai detectar aqui? Opa, foi. E aí, esse sensor aqui é o que vai me dizer. Se você ficou com dúvidas e é um dos meus alunos, é só me mandar uma mensagem. Agora, se você ficou com dúvidas e não é um dos meus alunos, deixa escrito aqui nos comentários o que você não entendeu e eu vou tentar responder assim que eu conseguir. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.